Oi pessoal, eu sou o David e hoje eu vou falar com vocês sobre o primeiro livro do Intrínsecos, O Desaparecimento de Stephenie Meyer, de Joel Dicker. Joel Dicker é um romancista formado em Direito, ele é um suíço, ele nasceu em 1985 e ele é autor de 4 romances, sendo eles Harry Quebete, de 2014, Os Últimos Dias, de 2015, O Livro de Baltimore, em 2017 e agora em 2018, O Desaparecimento de Stephenie Meyer, que é o primeiro livro que veio na caixinha do Intrínsecos. Em uma narrativa surpreendente, o Joel Dicker consegue brincar com vários personagens. Tanto é que no livro não são distribuídos por capítulos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é distribuído por personagens. Nesse livro nós vamos ter 30 personagens. O personagem principal é o Jesse, mas a cada capítulo pode surgir um novo personagem que ele vai falar sobre ele. E eu achei isso muito legal, de você descentralizar não só um personagem, mas vão ter vários falando ali sobre a história, que também vão ajudar a desvendar os casos que tem neste livro. A história vai se passar em Norfolk. Ela é uma cidade balneária dos Hamptons, que fica em Nova York. A história vai começar com uma chacina que acontece dia 30 de julho de 1994, durante o primeiro festival dessa cidade, em Norfolk. Nesse primeiro instante da história, nós vamos ver Samuel Paladin, que está esperando a sua mulher. O nome dela é Megan Paladin. Megan sai todas as noites para poder se exercitar, por volta das 6h30, só que ela é tão sistemática que ela demora certo tempo. Passado esse tempo, o marido dela vai procurar onde ela está, e aí nós encontramos a cena do crime. E ela foi morta em frente à casa do prefeito da cidade. Entrando na casa do prefeito, nós encontramos também toda a sua família morta. E aí esse é um mistério que vai ser investigado durante o livro. Na cena seguinte, a história avança 20 anos. Nós estamos em 2014, quando nós somos apresentados ao nosso protagonista da história, que é Jesse Rosenberg. Jesse está sendo condecorado porque ele está se aposentando da polícia e ele é conhecido como Capitão 100%, ou seja, todas as investigações que ele se propôs a fazer, ele conseguiu solucionar todos os casos. É quando aparece Stephenie Meyer nessa condecoração dele e ela começa a perguntar sobre a chacina que aconteceu em 1994. Dizendo pra ele e apontando pra ele que ele errou e a pessoa que ele julgava ser o assassino não era o assassino. A Stephenie chega a falar que ele é o capitão 99%, porque ele deixou escapar alguns detalhes e que o assassino está solto. E Jesse obviamente não vai reconhecer o seu erro no primeiro momento. Com relação a essa investigação, a Stephenie vai dizer pra Jesse. Então ela, a Stephenie Meyer, ergueu a mão e a posicionou na altura dos seus olhos. O que você está vendo, capitão? Sua mão. Eu lhe mostrei os dedos, corrigiu ela. Mas eu vejo sua mão, repliquei sem compreender. Esse é o problema. O senhor viu o que queria ver, e não o que estavam lhe mostrando. Foi o que o senhor deixou escapar há 20 anos. Passado essa cena, a Stephenie misteriosamente desaparece, sem deixar pistas, sem deixar rastros, e aí é quando Jesse quer reabrir esse caso, e aí ele vai pedir ajuda pro seu parceiro, que era na época o Derek Scott. Só que o Derek, por ter algumas marcas referentes a essa investigação de 94, ele fica meio relutante, mas ele acaba aceitando no final. Então os dois partem de Nova York para Orphan, e aí lá eles conseguem a terceira investigadora dessa história, que é a Anna Kenner. E eles têm essa missão de descobrir tanto o desaparecimento de Stephenie, como também descobrir quem é o assassino de 1994. E a investigação começa a seguir o seu curso. Eles vão procurar os arquivos daquela investigação de 1994. Eles se dão conta de alguma coisa. E eu vou mostrar segundo a pista que nós recebemos no Intrínsecos na nossa caixinha. Quando eles vão procurar... evidências. Quando eles vão procurar nas evidências sobre o crime, eles acham simplesmente um papel que está escrito: aqui começa a Noite Negra. E o que seria essa Noite Negra? Noite Negra é uma peça de teatro que tem relação com os acontecimentos de 94. É quando o seu autor é investigado
e ele também foi contratado pelo atual prefeito da cidade de Orphan para realizar essa peça que faltam poucos dias para acontecer. Tudo vai acontecer durante esta peça. Tanto é que o autor, ele disse que ele vai revelar quem é o assassino de 1994 durante essa peça. E a cidade fica totalmente alvoroçada e pessoas de outros lugares também vêm para conhecer e ver essa peça e para ver quem realmente matou o prefeito de 1994. Só que também é óbvio que o assassino vai estar sempre um passo à frente de toda a investigação de todos os acontecimentos. É aí que ele vai começar a tramar coisas, a matar pessoas, e ele quer também despistar os nossos 3 investigadores da história. E aí dentro dessa peça nós vamos ser apresentados a outros personagens que existem dentro deste livro, que eu não vou dar muita explicação ao falar sobre eles, porque ao todo são 30 personagens. E não tem como aqui, do modo sutil, você falar de todos eles e a sua complexidade que vai ter dentro do livro. Mas esses personagens, eles têm sim uma relação com os fatos que aconteceram em 1994 e 2014, principalmente os que participam dessa peça. E se eles não estão inseridos nesses 2 fatos, entre o desaparecimento da Stephanie e o assassino de 1994, eles são inseridos nessa história e eles acabam participando dela. E aí que vem a beleza desse livro, porque dentre esses 30 personagens, para todos eles nós vamos ter o seu começo, meio e fim, mesmo não sendo o foco principal do livro, que é falar sobre essa investigação, e aí você vai tendo várias histórias dentro da própria história. Uma outra coisa que eu achei interessante nesse livro foi como o Joel Dicker explorou a questão sobre preconceito contra as mulheres. Nesse livro nós vamos ter ali o preconceito que os policiais têm com Anna, que é a única investigadora que trabalha em Orphan. Ela vai encontrar muito preconceito, principalmente dos seus colegas de trabalho. E aí tem uma parte do livro que eu gostaria de ler que fala sobre isso. Mas tudo isso mudaram com a minha chegada como a segunda assistente do chefe da polícia. Agora éramos 3 no comando. Não foi preciso mais do que isso para que Montagne, que é um dos colegas dela, se lançasse numa intensa campanha de difamação a meu respeito. Convenceu todos os policiais a não se aproximarem de mim. Ninguém na delegacia queria ficar em maus lençóis com Montagne. Então, meus colegas evitaram cuidadosamente todo tipo de relação comigo, para além das conversas profissionais. Eu sabia que no fim do dia, quando os caras falavam no vestiário de tomar uma cerveja, eles repreendiam. Nem pensem em convidar esse idiota para ir com vocês, a menos que queiram ir para as privadas da delegacia durante os próximos 10 anos. Claro que não, respondiam os policiais, assegurando a sua lealdade. Essa campanha de difamação orquestrada por Montagne não facilitou a minha integração em Orphan. Meus colegas não queriam me encontrar depois do serviço, e meus convites para ir jantar com suas mulheres resultaram em recusas, cancelamentos de última hora e até mesmo bolos. E aí você vai ver durante o livro como Anna aprende a se impor e não deixar que essas coisas abalem a sua vida e principalmente a sua área profissional. Por fim, eles conseguem resolver todas as questões referente tanto à chacina de 1994 como o desaparecimento de Stephanie Marlowe. E aí cada personagem, principalmente os principais, que é o Jesse, aprende a lidar com o passado e aprende a superar as coisas do passado. O Derek também, e a Anna também consegue superar principalmente as questões voltadas sobre esse preconceito que ela tem que lidar. E o que eu achei do livro? O livro é fantástico. Eu adorei a primeira indicação do Intrínsecos. A Intrínseca acertou em cheio. É um livro totalmente envolvente. São quase 600 páginas que você vai ler sem sentir, de verdade. Quanto você mais lê, mais você quer ver o que vai acontecer. É aquele livro que você vai falar, só mais uma página, só mais uma página. E aí quando você vê, sem perceber, você já terminou o livro. E sinceramente você fica muito triste por ter terminado o livro. Eu li bem devagar porque eu gostei demais da leitura, da forma que o Dick escreve. E as histórias que tem aqui dentro, elas vão te deixar de cabelo em pé. Digo pra vocês o desaparecimento de Stephanie Marlowe. Eu acredito que o livro vai ficar à venda praticamente daqui a um mês, né? Então quando sair, eu indico essa leitura pra você, que é um livro muito bom. E também indico você a participar do Intrínsecos, que você vai receber livros assim, de tirar o fôlego. E vale muito a pena você descobrir novas leituras e novos autores. Foi o que aconteceu comigo nesse livro. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Eu espero você no próximo vídeo.